A paz do Senhor Jesus, shalom, shalom, shalom. Estamos de volta aí com o novo visual, né? Bairro da Baixada. Falamos ao vivo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit de Lajinha. E nossa matéria é Introdução Bíblica 2. Nós estamos no segundo livro e estamos tratando da parte histórica da Bíblia. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os 12. A divisão é a seguinte: 5, 12, 5, 5, 12. 39 no Velho Testamento. E no Novo Testamento, mais 27. Professor Ilmar Sater, Eric Heller Kaiser, falamos de Lajinha, professor de História e Geografia e também professor de Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso e mais algumas matérias. Mas ainda estamos aprendendo dia após dia, estudando a Bíblia Sagrada. Você que ainda não tem a B, que adquire a sua. É a única que tem todos os comentários aqui embaixo de todos os versículos da Bíblia. Procure logo a sua Bíblia de estudo. Então, nós estamos no curso teológico básico, no Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Bereshit. Essa matéria é do livro 2, são 6 livros e cada livro tem 6 matérias. É a chamada Introdução Bíblica 2, livros históricos. O primeiro livro histórico, você já sabe, é Josué. Alguns acham que é a continuação do Pentateuco, né? Mas na verdade não. Josué foi aquele discípulo, entre os discípulos de Moisés, era o que mais se aproximava e ficava na tenda da congregação. Quando Moisés subiu para o monte, ele estava no meio do monte, Moisés lá no alto do Horebe, recebendo as direções de Deus, as diretrizes, e Josué no meio do monte ali, firme e forte, também com certeza jejuando, né? Como o seu patrão jejuava. E esse livro de Josué, ele vai falar então, vai fazer uma narrativa da entrada, da posse, da conquista do povo, né, em Canaã. Ele é o livro que introduz, né, o povo ali passar. Moisés morre no ano 40, né, da caminhada. No primeiro mês do ano 40 morreu a Miriam, no quinto mês morreu Arão, e no mês 12 deve ter morrido Josué, porque ele escreveu o Deuteronômio no mês 11. Então no 12 ou no 1. E logo depois, então, quando ele chega no primeiro mês, no dia 10, é a travessia do Jordão. Eles atravessam o Jordão no dia 10, no dia que tinha que guardar o cordeirinho para preparar para a Páscoa, que se celebra a primeira Páscoa em Gilgal, lá do Jordão. O livro é notável por vários motivos. Primeiro que tem 2 inícios. Ele começa no primeiro 1 e depois no 2, 6. 2 introduções no livro. Ele contém a parábola mais antiga do mundo, a parábola de Jotão, né? No capítulo 9, versículo 8 a 15. Ele contém o maior e o mais notável hino guerreiro do mundo, no capítulo 5. Ele recorda a história da investidura da primeira mulher na magistratura da nação. Fala de Débora, mulher de Lapidote, que junto com Baraque atacaram e derrubaram os exércitos de Sísera e Jabim. Ela devia ser viúva, não é isso? Conteúdo notável. Então esse é o conteúdo notável. Acabei que eu falei de Juízes, né? Esses fatos aqui estão no Juízes. Em Josué, o fato notável por excelência é que é nele que se introduz um novo método de ensino. Até ali Deus falava através de sonhos, visões e pelo ministério dos anjos. Agora aponta o livro da lei, escrito por Moisés, e o povo é exortado a dar ouvidos à voz de Deus por meio desse livro. É o método que se observa ainda hoje, embora tenhamos um livro, a Bíblia, maior que o de Josué, embora igualmente inspirado. Temos dado a Bíblia será o seu devido valor? Então o autor é Josué, o Talmud diz que Josué escreveu todo o livro, com exceção dos últimos 5 versículos, evidentemente, ele não poderia escrever sobre a sua morte, né? Foi escrito durante o tempo que ele vivia Raabe. A esfera de ação é mais ou menos desde a morte de Moisés, que eu já disse agora há pouco, deve ter acontecido no 40º ano da peregrinação, no 12º mês, até a morte de Josué. Josué viveu 110 anos, foi enterrado lá e ganhou a cidade de Timnat-Sera, cobrindo um período de 24 anos, mais ou menos, de 1451 a 1427 a.C. É o 6º livro da Bíblia, tem 24 capítulos, 658 versículos, sendo que a maioria dos versículos são de história, né? 14 mensagens de Deus. Aparece a palavra: o Senhor falou a Josué 7 vezes, o Senhor disse 10 vezes. As 3 pessoas mais importantes desse livro é Josué, Caleb e Raabe. Ao longo desse período, mais ou menos 25, 24 anos, né, que o livro abarca esse período histórico, ele descreve a invasão, a conquista e a colonização, né? Distribui, as tribos recebem as suas terras ali dentro da nação. Ele é uma contraparte do livro de Êxodo. Se esse registra como Deus conduziu o povo para fora da terra do cativeiro, o livro de Josué narra como o Todo-Poderoso levou o povo para dentro
O êxodo é para fora, ex-rodós, para fora do caminho. Josué é para dentro, atravessou o Jordão e começa a caminhada. Gilgal e vai caindo. Jericó, Ai e Gibeão vai embora, né? Moisés resume esses dois momentos em Deuteronômio 6:23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. No Êxodo, nós encontramos a divisão das águas do Mar Vermelho, para o povo sair do Egito. Em Josué, nós temos a divisão das águas do Jordão, para o povo entrar para a Terra Santa. O livro de Josué foi também chamado de Efésios do Antigo Testamento. Raabe, prostituta de Jericó, que acabou se escapando com Salmo, né, e gerou o Boaz, depois Boaz gerou Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, etc., é salva da destruição da cidade, enquanto Acã, um hebreu da tribo de Judá, é condenado, apedrejado e depois queimado, porque trouxe o anátema, né? Trouxe maldição, né? Cunha de ouro, capa babilônica, etc. Josué é visitado por um príncipe da glória, né? Que aparece antes ali, né? Depois que atravessa o Jordão, aparece o príncipe do Senhor dos Exércitos, quando ele tira a sandália dos pés, que a terra é santa, igual lá com Moisés, né? E por alguns pedintes. Então ele foi visitado por duas, tanto visitado por um príncipe do céu, como visitado pelos gibeonitas. Nos gibeonitas ele caiu no conto deles. Eles enganaram eles com pão bolorento, com sapato antigo, sapato estragado, desgastado, roupa velha, enganaram de jeitinho. O livro de Josué registra os milagres que são gênios. A queda das muralhas e a suspensão do sol. Quando naquela guerra que teve que pedir o sol parasse em Gibeão e a lua no vale de Ajalon. Nós poderíamos falar sobre isso aí. Como foi o estágio da conquista então? Primeira invasão da terra, os israelitas reclamam as suas posses, Josué 1:5. Aí tem a preparação, a penetração, a passagem e a pilha de pedras. Aquele episódio que tirou 12 pedras do leito do Jordão, que ninguém tinha visto, que estava debaixo das águas, e colocou 12 pedras de fora dentro do Jordão. Para testemunho as nações, né? Para que todos soubessem depois o que aconteceu por ali. Em Gilgal, depois que atravessa o Jordão, tem a circuncisão de todos aqueles que eram menores de 20 anos, né? Foi circuncidado todos ali. Aí tem a purificação do povo, depois tem a Páscoa, celebrada no 15º mês, 15º dia do mês de Nissan, o Abib. Aí acaba o maná, quando começa a Páscoa, acaba o maná. Aparece o príncipe dos céus, para dar a ordem de Josué. O segundo bloco é a submissão da terra, do capítulo 6 ao capítulo 12. Aí tem as campanhas, né? A principal é Jericó, a cidade arrasada pelas trombetas, 6 dias tocando trombeta, no 7º, 7 voltas, e a cidade cai. A cidade de Jericó devia ter uns 9 hectares, então mais ou menos uma meia hora, né? Conseguia rodar em volta dela ali, segundo nos diz aqui o Wilmington, no seu guia de Wilmington para a Bíblia. Josué faz uma equipe profecia tripla, profetiza que quem fosse reconstruir Jericó ia perder, então, o filho no início, o primogênito, e o caçula, né, o mais novo, depois quando acabasse. 5 séculos mais tarde, lá no tempo do rei Acabe, cumpriu a profecia. Um camarada lá chamado Iel, Betelita, foi reconstruir Jericó e perdeu o primogênito e perdeu o filho mais novo. Aí tem a história de Ai, né, que eles pensam que já ganharam a batalha e não sabiam que tinha anátema, foram lá e foram derrotados. Descobre-se o anátema, Acã é apedrejado, e a conquista continua. A campanha pelo sul, quando eles descem para Gibeão, e vai no caso daquela famosa episódio do sol parado, né, em Ajalon. E aí temos algumas hipóteses para essa questão do sol, né, e a lua, para a lua e para o sol. Deve ser bem de tardinha, quando o sol está começando a se pôr e a lua está nascendo. Algumas hipóteses são apresentadas. Primeiro, alguns acham que trata de um eclipse total, né? O Dr. John Davis acha que aconteceu um eclipse total, aí parou tudo lá. Outros acham que a rotação da Terra desacelerou, que é o caso do Dr. Harry Himmer. E outros acham que é a extensão da refração dos raios do Sol em nível local. De qualquer maneira, a verdade é que foi constatado que realmente falta um pedaço na história, né? Falta aí um pedaço grande que essa parada do sol aí, que ficou quase um dia inteiro, 23 horas, mais ou menos 20 minutos, com aquele relógio de Acais que voltou a 10 graus a sombra no tempo do rei Ezequias, completa 40 minutos, que é o chamado dia perdido da história. Nós temos então depois a queda de mais reis, né? A campanha pelo norte, eles sobem, atacam Merom, Azor, depois a distribuição da terra, capítulo 13 até 24, e fala que muita terra ainda ficou para conquistar, Josué capítulo 13, sendo Josué já velho, mas muita terra ainda tinha ficado para conquistar. E o Senhor diz que deixou algumas nações ali no meio deles para saber
para testá-los, né, como foi o êxodo, para saber se eles continuariam fiéis. E aí acaba a história de Josué, que é o famoso sermão dele, que ele diz: escolhei, pois, a quem servis, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a história de Josué é uma história muito linda. Josué, o nome dele antigamente era Oséias, filho de Num, né, da tribo de Efraim. Depois Moisés mudou o nome dele para Yoshua, quer dizer também o nome de Jesus, a mesma coisa, de Josué igual a Jesus. E, de acordo com essa concepção, o livro, então, é o livro que introduz o povo na Terra Santa. Os cananeus foram subjugados, e o autor, evidentemente, é Josué. Né? A mensagem tem uma quarta mensagem nesse livro. A principal dela é a fidelidade de Deus, para conduzir e guiar o povo. Também mostra o valor da regra para gozar das dádivas divinas. A terceira mensagem revela o horror e o ódio que Deus bota ao pecado. E a quarta mensagem tem um sentido espiritual, que é a campanha militar, que aplica também a nossa vida espiritual. Então, falamos do fato notável, que é Deus falar através do ensino dali para frente, né? O Deuteronômio foi exatamente isso, foi a segunda lei Deuteronômios, segunda lei dada por Moisés para aqueles meninos que antes dos 38 anos, que ficaram rodando entre Cades Barnea e o Monte Or, para que morresse toda aquela geração que não creu na bênção, no milagre de Deus. Josué teve que falar, Moisés teve que repetir a lei. Por isso Josué, ela começa a prédica de Moisés pouco antes de morrer, no 10º mês do 40º ano. E vai até o 12º, deve ter morrido ali, houve um luto de 30 dias, e no dia 10 do mês 45, no mês 41, né, que é depois dos 40 anos, a entrada a passagem do Jordão, dia 15 já começa a Páscoa. Então é um resumo bem generalizado, bem geral, né, bem sinteticamente falando, do livro de Josué, que é o primeiro livro nosso aí da Introdução Bíblica 2, nos livros históricos. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.